Boa tarde, que prazer todos aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Eu sou a Mariana Gross. Bem-vindos a esse painel do Rio to See. Esse é um momento de celebração para dois programas muito queridos, dois programas incríveis do jornalismo da Globo. Cada um está completando 50 anos, só isso, cada um, 50 anos. E criamos aqui um encontro muito bacana, vocês vão ter uma conversa incrível, com muitos assuntos e revelações nessa tarde aqui, nesse auditório. São 5 décadas levando ao público informação de qualidade e com muita inovação, não pode faltar, né? Inovação. E a gente começa falando aqui de um programa que eu sei que se eu fizer algumas perguntas, já vão matar logo qual é. Quer ver? Quem são? Como vivem? Do que se alimentam? Tenho certeza. Qual é? Fácil. Acho que eu dei muita pista, né? Mas tudo bem. É o Globo Repórter, porque quando surgem essas perguntas no ar, a gente lembra sempre dele, né? É um programa que toda semana faz parte da rotina da família brasileira, trazendo temas que impactam a vida de todos nós. Então, vamos dar uma olhada. Rede Globo apresenta Globo Repórter. O Globo Repórter de hoje é essa enorme paixão brasileira. O muro em si ainda está no lugar, mas só os tijolos. Em espírito, o muro de Berlim já desapareceu. O mundo acordou assustado. Subitamente, todos os fantasmas da Guerra Fria e do stalinismo tinham voltado a nos assombrar. Dois rapazes tentam pegar um táxi. Um negro, o outro é branco. O negro faz sinal primeiro, mas o motorista escolhe o passageiro branco. Desperto junto com a cidade. Daqui a pouco eu vou para casa. Mas nunca vou esquecer que a casa do Marcos é aqui. Lógico que essa situação ainda me dói, mas a gente tem que aceitar. Mas fala, você não tá mais bonitão assim. Você é linda, filha. Era linda, é lindo. Os homens já mataram mais de 2 milhões de baleias. Por quê? Manter a floresta de pé com todos os seus animais em equilíbrio junto com as pessoas que vivem aqui é muito importante. Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz conseguiram isolar o vírus da AIDS. Você vai ver agora um exame que se chama ecocardiograma, que é a filmagem do movimento real do coração. O freguês compra, apresenta um cartão magnético, assina a nota eletronicamente apertando alguns botões. Hoje não precisa nem mais trazer o cartão. Ele está na memória do celular ou até na do relógio. Oi, papi. Com licença. Você é o? Gabriel, tudo bom? De arrepiar, hein? Nossa, de arrepiar. Outro programa que completa 5 décadas, em agosto, no caso. Mistura jornalismo, entretenimento e esporte. A origem do programa é ser um mosaico, é a nossa revista eletrônica. Quando toca aquela musiquinha, não vai tocar agora, mas eu vou tentar aqui, aquela... sabe?
Já sabem qual é, né? Estou falando do Fantástico, que também comemora 50 anos, mantendo a sua essência e sempre se atualizando. É 50 anos? Eu assisti o programa Fantástico. Quando tocava a música da abertura, eu ficava até emocionada. Uma coisa meio inspiracional. Nós temos mágica para fazer. O lema dele, né? O show da vida, né? Milhares de sonhos, só para sonhar. Me vem à cabeça as entrevistas, por exemplo, de Hélio Costa. Desde o momento em que nasceu, que Baby David vive dentro desta bolha. Coluna 1. Ih, zebra, olha eu aí. A zebrinha falando, aquilo era ótimo. Coluna 1. Inovação. O tom do programa era esse, né? Mulheres saindo da água, aquela música. Tá. Isso nunca sai da minha mente. Eu lembro do Michael Jackson dando uma entrevista, né? I love you, Brazil. Nossos repórteres tão competentes viajando o mundo. Coreia do Norte é a única dinastia comunista da história. O Fantástico está de volta com uma denúncia. Nossa equipe vai mostrar em áudio e vídeo como os criminosos mais perigosos do Brasil pretendiam escapar dos presídios de segurança máxima. Um escândalo na ginástica artística. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. Eu não quero mais. Menos de 24 horas depois de exibida a reportagem no Fantástico, Suzane von Richthofen se entrega à polícia em São Paulo. O que a senhora não quer falar? É por isso que o repórter secreto do Fantástico quer saber. Cadê o dinheiro que estava aqui? Informação é essencial no Fantástico. Plantão Caceta e Planeta. E agora uma notícia de última hora. Pela primeira vez, o piloto Rubinho Barrichello conseguiu lugar na primeira fila. Família assistindo no sofá, dá uma sensação muito boa, na verdade. Chico, vamos ficar milionários. Essa semana o Retrato Falado vai contar a história da Ruth, de Belém. É claro que é uma tragédia, Manoel. Agora eu vou ter que viajar por todo o Brasil. Os grandes enigmas da humanidade, os rituais mais exóticos, as criaturas mais bizarras, o espanto do homem diante do desconhecido, nas melhores reportagens de mistério exibidas pelo Fantástico. Parecia que só tinha acontecido diante dos meus olhos quando eu passava no Fantástico. Era como se realmente tivesse acontecido, sabe? Você acredita em casas mal assombradas? Padre Quevedo. Acho que pra mim é a lembrança dos momentos mais importantes que aconteceram na minha vida. E acaba assim informando o brasileiro, nos dando um entretenimento muito legal no dia de domingo. Venha, Senhor de todos os segredos. No Fantástico eu também vi aquelas animações. Ó, investigador dos mistérios da floresta, pioneiro do combate às fake news. Fecha a porta, abre a porta. Essa menina lança todo esse perfume. Assumo los pecados. É o fim. É um resto. É um pouco. Sozinho. E principalmente grandes números musicais, grandes lançamentos. Tanto devoto, tanta devoção, tanta reza, tanta procissão. E pra te dominar, vira tua cabeça. Brasil! A hologramas, umas coisas que eu sempre achei curioso pra caramba. A gente tem essa sensação de presença, mas eu não consigo encostar em você, por exemplo, né? Um dos motivos pelos quais o Fantástico continua no ar é justamente por essa sede por inovação e por estar sempre... Dois programas que, ao longo desses 50 anos, olharam para a pluralidade do Brasil e do mundo. E para falar
já falei muito, né? Para falar dessa trajetória de sucesso, a gente trouxe um elenco assim luxuoso hoje aqui. Estão ansiosos? Chegou a hora. É o seguinte, representando o Globo Repórter, a apresentadora Sandra Nemberg e a diretora Mônica Maria Barbosa. E representando o Fantástico, as apresentadoras fantásticas, Poliana Brita, Maju Coutinho e o diretor Bruno Bernardes. Todos prontos? Todos. Vamos começar. Bora. Esses 2 vídeos que a gente acabou de assistir aqui representam mais do que uma linha do tempo de sucesso desses 2 programas que marcam a história da televisão brasileira. É também a forma como a própria televisão lança seu olhar para a sociedade, lança seu olhar para as mudanças do mundo ao longo desses 50 anos. E o Globo Repórter, minha querida Sandra Nemberg, caminhou muito nessa sintonia, né? Muito, muito. Estão me ouvindo? Boa tarde. Ih, a sintonia está fraca. Boa tarde. Obrigada. Assim. Melhorou? Tudo certo? Então, é sintonia. Sintonia, eu acho que é a palavra que define bem, porque sintonia, primeiro que é um substantivo feminino. Como criatividade, que nos une a todos hoje aqui, que estamos nesse encontro, o maior encontro da América Latina de criatividade. E a sintonia, eu queria ler aqui para vocês a definição, que eu acho muito interessante, que é estado das pessoas que se encontram em harmonia ou correspondência com o meio, e também simpatia, que aproxima 2 ou mais pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão, praticamente, né? A gente aproxima as pessoas. E com o outro lado da tela, e agora com todas as telas, porque a gente está em todas as telas, né? Então, o que eu queria contar para vocês é um pouco como que a gente coloca esse documentário semanal no ar. É um documentário, né, por semana, não é pouca coisa não, né, Mona? A gente escolhe um tema, e como que a gente escolhe esse tema? A gente se conecta com o que está acontecendo, o que estão falando, as rodas de conversa, o que está se dizendo. A gente está sintonizado com as redes sociais para entender o que está desse outro lado da tela também, né? E a gente vai ficando atento a tudo isso, a gente conversa muito, aí a gente entra numa grande pesquisa, a gente aprofunda o máximo possível aquele assunto, e a gente vai buscar tudo que tem de novidade, a gente vai descobrir o que a gente pode trazer de novo sobre aquilo para todo mundo. E tem uma questão que eu acho que é a grande questão diferencial, que os nossos produtores brilhantes vão atrás dos personagens que personificam. São fundamentais. Né? São fundamentais, são as pessoas, é gente, a gente fala de gente. Eu queria dar aqui 3 exemplos para vocês. Queria rodar um VT para mostrar um pouquinho mais na prática como é que a gente faz. Olha só, esse é o programa Paraísos Ameaçados. Ali a Navilhanas. Ai, perdão, obrigada, Mari. Também demorei, mas depois eu entendi que havia um retorno aqui. E a gente fez esse programa para mostrar que 30 anos depois da Eco 92, o que não foi feito? Olha, isso é Aracruz, Espírito Santo, e essa devastação foi causada por uma queimada de granizo. Olha que loucura, Mário Bonella está ali no meio, completamente alucinado com o que ele está vendo. Esse programa, inclusive, ele está concorrendo no Festival de Nova York como melhor documentário, todo mundo torcendo para a gente. Esse programa, Novos Nômades, aliás, encontrei o Antônio e a Rafaela, agora passaram pela redação, que é esse casal. Esses Novos Nômades é uma tendência mundial. A Drica resolveu buscar ela mesma. Então, também é um programa de viagem, mas são de todos os tipos de viagem, né? Uma viagem a lugares e lugares dentro da gente. Essas Mulheres Maravilhosas, que foi o programa sobre a força do coletivo, fundaram ali uma cooperativa. Hoje, essas mulheres dão emprego para 500 pessoas pelo Brasil inteiro. E elas criaram creche, elas criaram banco comunitário.
E elas mostram nesse programa simplesmente o quanto a força do coletivo é fundamental. Aquela coisa que a união faz a força, ali está escrito consciência é o estágio avançado, perdão, cooperação é o estágio avançado de consciência do ser humano. Eu achei essa frase brilhante. E a turma da Maré, que faz esse espetáculo fantástico que eles ensaiaram durante a pandemia separadamente, depois se encontraram e mostraram que só ganha corpo quando se junta. Esses exemplos, por que eu trouxe esses exemplos aqui para a gente? Porque a gente mostra no Globo Repórter o quanto a gente pode aprofundar todas as temáticas da vida. Agora, principalmente, a questão é, nós estamos atrás das respostas àquelas perguntas que você começou dizendo. E é isso que a gente precisa, encontrar essas respostas. E a gente leva essas respostas para as pessoas, e as pessoas escolhem as respostas que para elas faz sentido, e elas próprias se questionam. Eu diria que o único destino desse programa é um só, é a reflexão. E aí eu fecho a questão da sintonia. Eu acho que a gente continua em sintonia com todo mundo. Do lado de cá, os nossos personagens, e do lado de lá, o telespectador. Então, é a sintonia que a gente está buscando, né, Mona? Eu acrescentaria aqui ao que a Sandra está dizendo, que essa questão do Globo Repórter estar sempre sintonizado com a sociedade, ela não vem de agora. Ela vem lá de trás. Se a gente olhar, o Globo Repórter, eu diria até que ele sempre foi um programa de vanguarda, e isso ficou muito claro agora, recentemente. A equipe fez uma pesquisa muito profunda nos arquivos do programa para poder preparar os programas em comemoração aos 50 anos, a gente vai falar disso depois. Mas, nessa pesquisa, a própria equipe se surpreendeu com a quantidade de temas super modernos, super atuais, que já estavam na pauta do Globo Repórter, por exemplo, nos anos 70. A gente encontrou programas defendendo a questão dos direitos das mulheres na década de 70, portanto, muito antes da mobilização para a Constituinte de 88, que estabeleceu, de fato, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. A gente encontrou programas também na década de 70 sobre capacitismo, sobre direitos do consumidor, meio ambiente. E, na questão dos direitos da mulher, existe um programa de 76, eu trouxe até aqui um trecho, uma frase que foi dita nesse programa, que eu acho muito representativa. Era um programa, na verdade, que questionava a beleza, era um programa sobre beleza. E questionava, de uma certa forma, a exaltação da beleza da mulher de uma forma que torne ela um objeto. Então, o texto literal dizia: a adoração da beleza, a exaltação do mito feminino serve apenas para transformar a mulher em objeto de satisfação do homem, serve apenas para coisificá-la. Então, a gente está falando de um programa de 1976. E na questão também das pesquisas científicas, o Globo Repórter sempre deu muito espaço para as descobertas científicas. A gente brinca que a equipe do Globo Repórter anda de braço dado com os pesquisadores. E é de braço dado mesmo porque a gente se embrenha nos lugares com eles para conseguir traduzir de que forma aquelas descobertas científicas vão fazer diferença no dia a dia das pessoas, na saúde das pessoas. Então, a partir disso, a gente já falava lá atrás de alimentação balanceada, de medicina preventiva, né, assuntos que já eram muito importantes, mas que não necessariamente estavam na pauta jornalística da época. E aí, num desses programas que falava sobre alimentação, o Sérgio Chapelain dizia: pode-se concluir que o mais importante no momento é despertar em todos a ideia de que a melhora da qualidade dos alimentos interessa a cada um e a todos. Então, esse é um trecho de um programa de 1977. Então, enfim, são assuntos super atuais, e nosso desafio agora é continuar, claro, sendo atual. Agora a gente fala dos nômades, a gente está sempre olhando lá na frente. E essa é a ideia. A gente sempre joga ali para frente, né? E estamos todos aprendendo constantemente, né? E levando esse aprendizado para todos. Vamos levar a conversa para o lado de cá agora um pouco, porque a Poliana, Maju, Bruno, assim, vou começar dessa forma. Qual é a fórmula, né? Qual é a essência que faz com que o Fantástico
esteja sempre atualizado, se mantenha atual ao longo de tantos anos. Começa, Poli. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui falando dos 50 anos do Fantástico. Se vocês perguntarem se tem receita sim. E a resposta, né, gente, está ali na redação do Fantástico para todo mundo que passar por ali nunca esquecer. A letra da música do Fantástico, tão famosa, que a Mariana aqui fez o... Né? Só fiz o... Mas a letra dessa música, que é do Boni e do Guta Graça Mello, ela dá um norte para todos os programas. Se alguém tiver dúvida, consulta ali a parede da sala de reunião, porque está lá. E ela traz várias palavrinhas aqui que eu acho que resumem bem, né, Maju? A gente começa por mágicos, que aí representam o lúdico, o entretenimento, os musicais, toda a parte artística do Fantástico. A gente tem as guerras, né, Maju? Guerras fora, guerras internas, emoção, né, Poli? Sexo, tudo isso. Fantástico é esse pedacinho mesmo da vida da gente representada aí nesse domingo com esse mosaico que traz de um tudo. O nosso colega diz o seguinte, que é como se você estivesse na Disneylândia do jornalismo, porque você passa do musical para um encontro inusitado e também para pautas densas em alguns momentos. E o interessante disso é que o Fantástico permite para a gente que trabalha no programa e para vocês que estão assistindo de casa, é um espectro que vai da Poliana vestida de Malévola, de Wicked, até... nós duas juntas ancorando ali a posse em Brasília. Ou descendo da nave com a Xuxa. Ou descendo da nave com a Xuxa. Tudo é permitido. E quem assiste o Fantástico sabe que isso faz parte da nossa revista eletrônica. Então, ninguém fica com menos credibilidade porque um dia estava fantasiado e no outro dia estava com a cara séria entrevistando um político. E isso não vale só para mim, só para Maju. Maurício Ferraz, que vocês assistiram aqui num trechinho do vídeo, ele é um repórter conhecido por ser um repórter investigativo, um repórter que faz muitas denúncias. Domingo passado, estava entrevistando o Daniel, comemorando os 40 anos de carreira do cantor, que é querido demais no mundo sertanejo, querido por todos nós, né? E, Poli, você falou de repórter, eu cito aqui a nossa querida, incrível colega Sônia Bride, que ela tem uma frase que eu considero maravilhosa. Ela fala que o Fantástico é um programa atrevido, atrevido nas pautas, atrevido no formato. Nem sempre tudo dá certo, mas quando dá certo, dá muito certo. E eu me lembro aqui de um quadro que eu, como telespectadora, amava, que era um quadro de filosofia do Fantástico, esse canhão de audiência em rede aberta. Eu falava, gente, filosofia na televisão. E aí, quando eu passei a fazer parte da equipe, eu descobri que a ideia do quadro foi do meu chefe, que está aqui, o Bruno, que criou o quadro e botou isso. Então, eu acho que é de um atrevimento e de uma ousadia, Bruno, que eu acho muito legal a gente comentar com o público aqui sobre esse episódio e outros. Quase morri, né? Quase morri, quase tive um treco. Mas isso... Boa tarde. Na verdade, foi um atrevimento mesmo e foi uma grande generosidade do Luizinho, né? Luiz Nascimento, que foi o diretor por 25 anos do Fantástico e que eu sucedi, né? E o Fantástico é eu tenho uma honra, um prazer imenso de estar levando adiante, conduzindo esse programa com uma equipe maravilhosa e um programa que foi criado por gênios da TV, né? Foi criado pelo Boni e com colaboradores incríveis. E esse programa ele foi concebido para ser um mosaico, né? E quando a gente fala desse mosaico, parece que as peças são aleatórias, mas realmente elas se juntam, se unem para formar um todo assim que é coerente no ar. Dá um trabalho para chegar lá, mas ao mesmo tempo, né, o Fantástico nasceu com aquele programa lá em 1973, que era um programa do entretenimento, tinha um pé no entretenimento muito forte, com muita música, circo, curiosidade, teatro e pontuado por notícias. E só que ao longo dos anos ele foi mudando o seu perfil, porque você vê num espelho, né, que a gente chama, que é o roteiro do programa, que eu estava até pesquisando esses dias, típico dos anos 80, Fantástico tinha 6, 7 musicais por programa, um musical a cada bloco. Era fortemente calcado em musical, assim, um formato que talvez não funcionasse hoje, né? Então ele foi, ao longo do tempo, ele foi se moldando às necessidades do tempo, às exigências do público e foi assumindo um caráter muito mais jornalístico, sem perder, né, o tripé que é
jornalismo, entretenimento e esporte, mas ele foi se adaptando para poder acompanhar as exigências do público. E aí ganhou a marca muito forte, que é a do Fantástico hoje, que é do jornalismo investigativo. Então, foi assim que o Fantástico foi mantendo a sua relevância, mantendo a sua atualidade, e mantendo o seu frescor e sua vitalidade ao longo de 50 anos. Olha, e tudo conduzido também com emoção. A gente comentava isso entre nós, né? Que tem essa pegada, é o jornalismo, é o esporte, mas a gente tem esse olhar para a esperança, a condução da emoção, tocar mentes e corações, porque a gente acredita que, através disso, a mudança se faz, vem, chega. O Fantástico tem um princípio de empatia em todas as matérias. Assim. A gente tem um norte que é tentar passar alguma mensagem de esperança. É claro que a gente não consegue em todas, mas isso é, sim, uma meta, uma preocupação, um cuidado que a gente tem. E quando o Bruno fala do tripé que deu origem ao Fantástico, eu acho que ao longo desses 50 anos, outro tripé foi criado. E eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês o que é fantástico, cada um de vocês vai ter uma resposta. Porque, de alguma forma, o público assistindo ao programa há tantos anos sabe o que é o Fantástico, conhece essa receita e espera, todo domingo, que a gente traga o aprofundamento sobre um assunto que, por exemplo, foi falado muito durante a semana, mas que todo mundo quer ver pela abordagem do Fantástico, assim como ele também imagina que, quando ele estiver naquela condição, ele vai falar para o Fantástico. Então, quando eu chamo de tripé, a gente pensa nesse tripé como esse público que assiste o Fantástico, essa equipe que pensa no Fantástico dessa forma e, por fim, as pessoas que botam a cara, confiam no Fantástico, confiam na nossa abordagem, na nossa profundidade, na nossa seriedade para darem seus depoimentos e, muitas vezes, falam só para o Fantástico, que a gente muito agradece e respeita. É uma parceria de confiança, né? De muitos anos. Eu que fiz muitas entrevistas na rua, sempre quando eu abordava o entrevistado, ele me perguntava, é para o Fantástico? Isso é verdade. Depois ele ficava assim um pouco decepcionado quando eu dizia que era para o RJTV, mas gostava também, vai. Legal. Era legal. Era bordão do Caceta, Exatamente, né? Do Itamar. exatamente. Né? É um bordão super real. Todo repórter enfrenta isso na rua, minha gente. Mas a gente convence e a pessoa fala. Agora, ao longo desses 50 anos, o Fantástico também esteve no olho dos avanços da tecnologia, das transformações. A gente viu isso, né? Agora, muito nesse vídeo que a gente exibiu. Como vocês buscam também essa parceria imediata com a tecnologia, levando isso não só para o estúdio, para as reportagens, para tudo que é feito, né? Até na forma de editar essas reportagens com tecnologia, enfim, com efeitos. A gente fica meio até extasiado, vendo novidade sempre na TV, né, Maju? Eu acho que para ser fantástico, né, essa pergunta é para o Fantástico, e a equipe do Fantástico, quando a gente está na elaboração, na reunião de pauta, ou na concepção da pauta aprovada, ou na edição da pauta que foi aprovada e virou uma reportagem, essa é a pergunta que vem. Mas como que a gente vai contar essa história? Qual é o formato? Como que essa história vai ser bem contada para o telespectador? Eu acho que essa busca é constante na nossa redação, né? Às vezes, reportagens, né, Bruno? Você que está 25 ou 24 anos? 24 anos, o tanto de matéria e reportagem que já não surgiu já não surgiram nas reuniões de pauta, e que às vezes a gente muda pelo formato, pela pegada, conta uma história que às vezes pode parecer até que é repetitiva, mas o jeito que a gente usa para contar torna essa história muito interessante. Ou quando a gente pega aqueles acontecimentos que acontecem na segunda-feira, que a gente falou, putz, JN já está em cima disso. E agora? Como Até o RJ, que o Fantástico vai resolver isso no domingo? E aí sai um negócio incrível. A gente estava até conversando, né, Poli, hoje na reunião, que os nossos produtores conseguem, às vezes, dar um carpado triplo. Eu preciso chamar alguma coisa aqui no telão, não é isso? Roda. Fantástico marca um passeio pelo futuro. Futuro. Prepare-se, vamos avançar no tempo. Nossos repórteres testemunharam muitos avanços na tecnologia. Afinal, o que o futuro reserva pra gente? Agora o computador está começando a falar língua de gente, se comunicar de igual para igual. É a inovação sempre presente na história do show da vida. Já teve até apresentadora digital. Dizem que lá em Londres surgiu uma concorrente minha. Vê se pode. Impossível falar de tecnologia de futuro sem falar de robôs.
Olha o tilt aí circulando na nossa redação. Nas noites de domingo, a realidade aumentada na tela da TV. Ventos de mais de 400 km por hora, milhares de raios e pedras de gelo do tamanho de bolas de tênis. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero acompanharam cientistas que tentam entender esse fenômeno para prever desastres. Até uma nave muito especial já pousou no nosso estúdio. E como é o futuro bem diante dos nossos olhos? É uma nova ferramenta que nas últimas semanas virou febre na internet. Ela se chama ChatGPT. É a inteligência artificial tornando nossa vida mais divertida. É fantástico, é vanguarda. Um olhar para o futuro que acompanha as mudanças na sociedade. Nos próximos dias nascerá na Inglaterra o primeiro bebê de proveta do mundo. O show da vida que se renova com pautas desafiadoras. Por que os homens passam a me olhar de uma outra forma só porque eu disse que eu sou uma mulher transexual? Inclusão. Eu torci e dava em cima, né? Fazer os dois ao mesmo tempo. Novas famílias. Janja, ainda falando de rede social, você pessoalmente foi associada de forma pejorativa a religiões de matriz africana, como se isso fosse um problema. Exato. A vida como ela é na ficção. Não adianta negar. Eu sei de tudo. E no nosso dia a dia. Atenção, consumidor. Saúde pra gente aprender a se cuidar e cuidar de quem a gente ama. O primeiro passo é esse: entender que é preciso buscar ajuda médica. Conhecer novas culturas. Passaporte fantástico. Daqui de cima, 1.810 metros de altura, conquistamos finalmente a Ilha da Madeira. Hello, how are you? Good morning. Nice to meet you. Percebi que o negro na América veio com tantos estereótipos negativos e que esses estereótipos foram, de repente, ligados a mim. Mergulhar no Brasil profundo. As histórias do seu Lunga, o homem mais zangado do mundo. Até ontem, nunca levei repressão. O senhor se considera rei de todos aqui? Eu me considero rei de todos porque eles me reconhecem como rei. No Brasil esquecido. As mudanças climáticas atingem o país já muito fragilizado pela devastação. Um colapso ambiental. O que o Brasil nunca vai esquecer. Neste domingo, 8 de janeiro de 2023, a democracia constitucional do Brasil se viu sob ataque. E de uma forma inédita na nossa história. Uma semana depois do vandalismo golpista nas sedes dos 3 poderes da República em Brasília. O Fantástico está no ar com imagens inéditas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. Bora, sai, 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 sai. Sai, sai, galera, sai, sai. No que é relevante no nosso país e no mundo. É jornalismo. É o Fantástico de olho nas transformações da sociedade. Pessoal, aproveitando o gancho do que a gente acabou de assistir, vou propor aqui uma pergunta. Eu lanço uma pergunta para o pessoal do Fantástico. É importante estar antenado também às questões da sociedade, né? Que está o tempo todo em constantes transformações. Com certeza, Mariana. Isso é fundamental também, isso é essencial e é o foco do Fantástico. A gente é um programa de vanguarda, né? Quando surge alguma coisa diferente, com certeza, primeiramente, aparece no Fantástico e tem questões inegociáveis que a gente está lá sempre batendo nelas, né? Somos uma voz contra o racismo, né, contra a LGBTQIA+, fobia. Eu gosto até de citar um nosso editor, o Renato Nogueira, que ele falou uma coisa bonita, né, que quando se arrisca em pautas necessárias, ainda que desconfortáveis, ou em formatos não óbvios, o Fantástico expande o universo compreensível
pelo grande público, e quando compra a briga, o Fantástico melhora o Brasil. Eu acho que é isso mesmo. Quando a gente compra a briga, a gente melhora o Brasil. Do exemplo de reportagem que a gente deu, que eu fiz, inclusive, e acho relevante a gente citar aqui, dos 10 anos de cota. A gente sabe muito bem que esse tema, há 10 anos, era muito criticado. E aí a gente deu uma reportagem longa no Fantástico, exibimos uma reportagem mostrando o efeito positivo dessa política no Brasil, que melhorou a cara das universidades públicas. Destaco as matérias também de um grupo de mulheres, Gabriela Rocha, Ana Carolina Raimundi, a Cris Kist, que faz o Isso Tem Nome, que dá nome aos bois, as agressões que nós sofremos muitas vezes, né? Então, eu acho que isso é inegociável e está aí no Fantástico. E o Mulheres Fantásticas também, né, Polly? Que traz essa pegada de valorização de histórias que muitas vezes são esquecidas e silenciadas. O Mulheres Fantásticas, ele dá luz, dá voz para essas mulheres do passado e para as nossas heroínas do presente. Então, a gente busca ali mulheres do dia a dia que tem algum link com aquela mulher, aquela personagem da animação. E, assim, espontaneamente, os episódios de Mulheres Fantásticas têm sido abordados em escolas. Vez ou outra eu recebo um print de um dever de casa que usou Mulheres Fantásticas, o que para a gente é muito gratificante e é muito importante. E o programa, ele é como um vestido de noiva. A gente borda, a gente leva às vezes semanas para fazer uma matéria, às vezes meses, mas se um assunto factual se impõe, a veia jornalística do Fantástico se impõe. E aí, como vocês viram no 8 de janeiro, o programa estava todo pronto e o programa todo caiu, inteiro. E foram 3 horas de programa ao vivo, numa parceria inédita com a Globo News, em que os repórteres da Globo News, os comentaristas da Globo News, eles entraram e a gente conseguiu ali botar tudo o que estava acontecendo. O jornalismo imperou naquele dia e depois, no dia 15, que foi o domingo seguinte, de novo com as imagens inéditas que a gente reproduziu no vídeo. Então, o Fantástico é tudo isso, é esse mosaico, mas tem uma veia jornalística muito forte que, no fim, comanda o programa, muitas vezes, de forma preponderante. Olha, o aniversário do Fantástico é em agosto. Eles já estão de aniversário, não é isso? Agosto, vocês. Esses já estão no mês do aniversário, o Globo Repórter, e já está no ar uma série, assim, daquelas inesquecíveis do Globo Repórter, né, Mona? A gente decidiu fazer 5 episódios especiais, dividimos em 5 temas, e a gente fez uma espécie de linha do tempo em cada um desses temas. Mas, além de lembrar e pegar os arquivos e recuperar momentos importantes dessas mudanças todas que aconteceram nos últimos 50 anos, a gente foi atrás também de personagens, telespectadores, na verdade, que, de alguma forma, ao assistirem o Globo Repórter, tiveram um insight e mudaram a vida deles. Então, pessoas que passaram a se alimentar melhor, a fazer atividade física, porque viram uma pesquisa do Globo Repórter dizendo que isso é importante. Pessoas, mais de uma nessa série, que escolheram a profissão que elas exercem hoje, porque um dia, assistindo o Globo Repórter, elas acharam que era aquilo que elas queriam fazer e era, de fato. Então, e aí a gente dividiu por temas tecnologia, mudanças impressionantes nos últimos 50 anos, né? Quem diria que estaríamos aqui agora com celular e tudo, né? E as mudanças na sociedade, de uma maneira geral, que foi na última sexta, falando de machismo, de racismo, enfim, tudo que LGBTQIA+. O programa de hoje é sobre ciência e saúde, mas sempre também jogando para frente. O que a gente viu nos últimos 50 anos e o que a gente pode esperar para os próximos, ouvindo pesquisadores, sempre jogando para frente. O seguinte é meio ambiente. Dá spoiler, vai. Qual é o próximo? O seguinte é meio ambiente, o último, claro, lugares, né? O Globo Repórter foi a mais de 100 países e a gente vai, enfim, lembrar alguns momentos muito, muito interessantes sobre esses 5 temas. A gente tem um vídeo, acho que um resumo do que a gente está mostrando e dos próximos ainda que vão entrar no ar. Internet, celular, redes sociais. Você já parou para pensar o quanto a tecnologia mudou a nossa vida? É um aparelho doméstico que vende tanto quanto as TVs 29 polegadas, um computador. Por ele, a gente pode navegar por todos os mares, encontrar
todo tipo de gente. Você já pode ver quem está do outro lado da linha. Quem diria, hein? Conversa de vídeo pelo computador. Inovação para impressionar os nossos telespectadores da década de 90. Hoje, Hugo se conecta com o mundo inteiro, sem sair do cantinho onde se isolou do mundo real. Testemunhamos enormes transformações e também mudamos. E a opinião do meu pai é que mulher era para casar e ficar num tanque. Meu marido é de opinião que formiga quando quer se perder, cria asa, que o lugar de mulher é dentro de casa, não é trabalhando. O machismo aparece como um dos mais antigos e enraizados preconceitos na história do ser humano. O meu conselho para o homem brasileiro é deixar de lado a fantasia de macho e se vestir de homem. Isso era uma boa. Eu queria ser uma mulher assim, de trabalho, uma cientista ou uma musicista ou uma médica, como eu gostaria de ser, que foi o meu sonho. Leila se emociona vendo a mãe. Você acha que na sua casa vai ser diferente do que foi para sua mãe? Acho muito. E você não ser só dona de casa, sabe? Ser mulher também, profissional, ter meu trabalho. Luísa já sabe onde buscar inspiração. É uma honra mesmo. Eu vendo que a minha avó conseguiu passar os valores que ela queria para ela, para minha mãe e da minha mãe para mim. Quanto avançamos na área da saúde, O arroz e o feijão ainda dominam as principais refeições do brasileiro. Qual o tempero da sua salada? Azeite, vinagre e sal? Limão? Pimenta do reino? Só isso? Será? Pode-se concluir que o mais importante no momento é despertar em todos a ideia de que a melhora de qualidade dos alimentos interessa a cada um e a todos. Sempre fomos atrás do que é de interesse do público. Ao mostrar esse Brasil desconhecido e tão lindo, ele cria uma conexão afetiva nossa com a natureza. Do outro lado tem as reportagens que mostram os problemas. Quantas árvores o senhor derrubou, senhor Raimundo? Pronto, se eu fiz isso sem parar, se esse foi o meu trabalho até hoje, seria muito difícil calcular. Milhões de árvores. São documentos valiosos no ar nos últimos 50 anos que nos levam a entender melhor o Brasil e o planeta. Mostramos aspectos culturais de cada sociedade. Eu perguntei para ela por que elas usam essa máscara e ela disse que é para proteger da areia, do sol e dos homens. É uma marca das beduínas, tradição do povo do deserto. O Globo Repórter tem esse leque, essa abertura de mostrar tanta coisa. E às vezes tem aquela coisa que você fala, meu Deus, é essa. Essa tem a ver comigo, é essa que eu quero. Então, esse foi um mergulho, né, no acervo para poder fazer essa série especial de 50 anos, desses 5 programas. E nesse mergulho no acervo, a gente encontrou personagens que fizeram essas histórias, que contaram, abriram suas casas, os seus corações para a gente, e que a gente pôde trazer à tona tudo isso, e aí a gente resolveu reencontrá-los. A gente voltou para procurá-los, muitos, claro, já não estavam mais vivos, mas seus descendentes, sim. E é incrível como essas pessoas mudaram as vidas delas assistindo ao Globo Repórter. E isso, para a gente, é que foi incrível, porque a gente viu que muitas pessoas mudaram suas alimentações, mudaram o seu jeito, né, de se exercitar. Elas perceberam que elas tinham como escolher. E eu acho que aí a gente prova a nossa teoria, assim, que o Globo Repórter muda a vida das pessoas, né? De alguma forma, a gente apresenta as possibilidades e as pessoas elas podem agir, reagir, ou simplesmente relaxar,
Porque é sexta-feira, né? Porque é um dia de poder ficar em casa e relaxar e poder só assistir. Então, eu acho que a gente mexe com a vida das pessoas de uma maneira muito, muito especial. A gente mostra para elas as possibilidades. E, a partir daí, é com vocês e com elas. A gente conecta, a gente faz essa sintonia, né, entre os personagens e o telespectador. A gente só põe a mão deles junto da mão de vocês. E aí a gente caminha junto, cada um vai pelo caminho que quer. Mas a gente mostra que tem muito caminho para trilhar. Fico imaginando uma reunião de pauta do Globo Repórter, sabe? Porque são tantas as possibilidades. Eu vou lá, hein? Vai lá. Não chama não que eu vou. Mas, né, são tantas as possibilidades. Tem uma característica do Globo Repórter, a Sandra falou, a gente pega na mão e tal. Eu acho que o Globo Repórter, o que explica em grande parte o sucesso do Globo Repórter é que a maneira como a gente conta a história é exatamente isso. Eu vejo a gente levando o telespectador para dentro daquele assunto. Porque, sim, diferentemente do Fantástico, que tem um cardápio muito variado, a gente tem um programa inteiro sobre um assunto. Então, a maneira como a gente conta é essa. Eu vejo assim, a gente vai lá, pega o telespectador e leva ele para dentro do tema. Leva ele para aquele lugar. E o lugar que eu digo não é o lugar físico, é o assunto. E eu acho que a gente tem conseguido isso. Isso, enfim, como é que a gente consegue? Desde a hora em que a gente escolhe o personagem, que vai nos ajudar a contar aquela história. Claro, na captação de imagem, isso tem evoluído barbaramente nos últimos anos e tem facilitado muito a nossa vida, na captação de áudio ambiente, mas também muito na maneira como o repórter se coloca dentro daquela história. O Globo Repórter tem espaço para o repórter estar à vontade, conversar, é uma grande conversa. Então, acho que isso a gente leva uma vantagem muito grande. E aí o nosso desafio é esse, é continuar contando essas histórias e respondendo aquelas perguntas que a Sandra e a Mariana já falaram aqui, né? Aliás, eu vou fazer agora a maior revelação desse momento. Ela só me contou disso hoje. Eu vou fazer a maior revelação, eu vou contar de onde surgiu a história, de onde vêm, como vivem, o que comem. A diretora do Globo Repórter, a Silvia Saião, que foi diretora do Globo Repórter também por mais de 20 anos, assim como o Luizinho foi do Fantástico, eu e Bruno tivemos esse desafio, né, de substituir pessoas geniais que dirigiram magistralmente o programa por tanto tempo. Enfim, a Silvia me contou outro dia, eu fui perguntar para ela e fui pesquisar para contar para vocês, na verdade, como é que surgiu essa história. Ela disse que uma vez, em 1997, ela estava escrevendo a abertura de um programa sobre vida de médico. E aí ela escrevia a abertura e ela estava achando bobo, estava achando sem força, estava achando sem impacto, e aí veio a ideia. E se eu substituir algumas afirmações por interrogações? E aí ficou assim, exatamente nesse programa que a gente vai ver agora. Boa noite. Quem são os homens a quem nós, brasileiros, confiamos a nossa saúde? O Globo Repórter de hoje investiga a vida dos médicos. Como vivem, quanto ganham, o que pensam os doutores que um dia escolheram como profissão salvar vidas. Revelei o segredo, pronto. Já justifiquei a minha vinda aqui. Só veio para isso. Vim para isso. Eu continuo? Você pode continuar um pouco? Eu estou ali olhando o tempo. Você tem alguns minutos ainda. Eu ainda tenho alguma... Um pouco só. Não, gente, a gente trabalha... Eles não vão falar ainda? Acho que a gente vai estourar um pouquinho. A gente pede mais tempo para a programação, Bruno? Tem alguém aí da programação? Isso é uma brincadeira, porque a gente Fantástico está sempre pedindo um pouquinho mais de tempo para a programação. Até alguém expulsar a gente aqui do auditório, acho que vamos continuar. Mas então, a Sandra acabou de citar aí os telespectadores. Eles falaram um pouquinho sobre o futuro desse aniversário e o aniversário do Fantástico. Vamos falar que é em agosto. O que vem por aí? Pode revelar alguma coisa? Eu acho que a gente tem um vídeo que vai dar vários spoilers. Adianta e economiza a fala. Vamos?
inspirar, contar histórias, conectar. O Fantástico vai celebrar 50 anos com muitas atrações. E a gente começa com uma novidade. Todo pessoal manda aquecer pra ver. Como a riqueza da ancestralidade africana influencia a nossa música. Eu só quero é ser feliz. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. Rap, funk, Jesus! Samba, os sons da Bahia, grandes artistas e encontros especiais. O show tem que continuar. O samba é lá que eu vou à procura da batida perfeita. Eu e o rapper Rael vamos levar você por uma viagem pela música preta brasileira. O espetáculo da natureza com imagens de tirar o fôlego. O Show da Vida apresenta a segunda temporada de Dinastias e Planeta Gelado. É ciência no nosso dia a dia. Esse é o tema de um quadro que vai estrear no segundo semestre com a microbiologista Natália Pasternak. É humor! Avisa lá que o Paulo Vieira vai dar um novo giro pelo Brasil em busca de histórias divertidíssimas. Aí, doido, escuta isso aqui! É romance, Renata Ceribelli e os reencontros emocionantes que embalam o quadro Primeiro Amor. É interatividade. Como as redes sociais transformaram o mercado literário? Vem aí, Book Punch. Quando nós, mulheres, sofremos preconceito por causa da idade, quando homens tentam nos calar ou manipular nossas emoções, o Fantástico explicou que tudo isso tem nome. Em 2023, o quadro da repórter Ana Carolina Raimundi volta com discussões para deixar todas nós fortes e atentas contra as muitas formas de opressão. E claro, vamos conhecer vozes femininas inspiradoras na nova temporada de Mulheres Fantásticas. A gente quer falar também das coisas mais gostosas da vida, como o sexo. Dos players de podcast pra tela, é a versão pra TV de Prazer Renata. E a Juliana Girardi reúne histórias comoventes do mundo pet no quadro Bichos na Escuta. Saúde, como entender as alergias. Você vai saber tudo na nova série do Dr. Drauzio Varela. Tem também um bate-papo sincero e corajoso. Eu vou ouvir pessoas que mudaram radicalmente de opinião e agora refletem sobre decisões equivocadas que tomaram na vida. Onde foi que eu errei? E no aniversário de 50 anos, um olhar para a trajetória do Show da Vida. 5 documentários vão mostrar como o Fantástico refletiu as transformações do Brasil e do mundo, sempre se reinventando. Um passeio pelos momentos inesquecíveis de cada década do Show da Vida. Tem mais uma novidade para os 50 anos do Fantástico, né, Poliana? Só que é segredo. Só uma pista, vai? Manda. O nosso estúdio aqui vai ganhar uma repaginada no visual. Será que eu posso dizer assim? Chega de spoiler, Poli! É inovação, é criatividade. É o Fantástico celebrando 50 anos em agosto com o pé no futuro. Eu não sei nem por onde começar. São tantas novidades. Acho que a gente vai enxugar um pouquinho, mas acrescentar algumas coisas. Por exemplo, Mulheres Fantásticas, assim como Avisa Lá, que é o quadro do Paulo Vieira, a gente tem temporadas em parceria com o GNT. Então, no Mulheres Fantásticas, serão 4 episódios e a gente vai ter uma versão diferente que vai ser exibida e discutida pelas meninas pelas saias no Saia Justa. E no Avisa Lá, a gente tem uma versão para o Fantástico e o programa do Paulo Vieira vai ao ar no GNT, né? Mas, Ju, fala um pouquinho de música preta. Só queria falar que eu estou muito feliz com música preta, que a gente vai falar de samba, rap, funk, com um time muito bacana, assim, uma equipe também majoritariamente negra que produziu esse quadro. Então, acho que vai ser uma coisa muito revolucionária. Acho que assim como a filosofia, né, a gente tem um espaço só para música preta brasileira nesse canhão que é o Fantástico. Eu acho que é algo incrível e que eu fico muito honrada de fazer parte desse projeto. E a gente está fazendo um mergulho incrível na nossa história para preparar esses 5 documentários que vão percorrer cada domingo uma década do Fantástico, e tem sido
fascinante, incrível, redescobrir os tesouros do baú do Fantástico, né? Olha aqui, E o Bruno, gente, só para dizer uma coisa, é ele, o maestro, é ele que monta esse quebra-cabeça todo. Como que, de repente, você tem uma matéria de investigação, uma denúncia e, em seguida, um musical? Essa organização sai da cabeça dele. Eu queria... Fala só um pouquinho como que funciona, né? A gente vai ser Sem expulso testar, mas daqui só um mesmo. pouquinho. Te dou 30 segundos. É uma loucura, né? É como se a gente estivesse fazendo um castelinho de areia, pacientemente vem uma notícia e dá um chute no castelinho de areia. Aí a matéria deu errado, outro chute. Aí a gente está tentando, até durante o programa, não ficou pronta a matéria, muda tudo no bloco, aí outro chute. A gente tem que ficar tentando trazer uma coerência e uma curva, né, para que a gente possa, depois de uma matéria muito forte, muito exigente, a gente dar respiro para o público, para poder retomar o fôlego, recobrar o fôlego. E a gente vai fazendo isso, mas a gente está sempre... O nosso primeiro compromisso é com a notícia. Então, quando tem notícia, a gente muda tudo. E tem aquela coisa também, né, que você conhece bem no RJ, e a Sandra também conheceu muito bem em todos os telejornais, que é assim, a gente... O Fantástico começa, elas dão boa noite, e não está pronto, não. Não está pronto, assim. A gente... eu brinco que o Fantástico está vestido da cintura para cima. Falta um sapato, falta uma meia, a gente vai indo, e fica até com medo, vou passar vergonha, vou falar, vai ficar pronto? Mas fica pronto porque a equipe é maravilhosa. E a gente está muito feliz, trabalhar no Fantástico, fazer o Fantástico, é uma experiência incrível, maravilhosa, é um caos maravilhoso. A gente está fazendo uma reunião super séria, precisa de atenção, mas ali no canto tem um churrasco, dançando com os cavalinhos, a gente tem show acontecendo, a gente tem um monte de coisa, mas a gente também tem aquele rigor jornalístico, né? O Fantástico é um programa que, nos últimos 4 anos, teve 4 indicações ao Emmy. Nos últimos 10 anos, teve 5 prêmios Vladimir Herzog, 3 menções honrosas. Assim, a gente tem muito orgulho da nossa história que a gente está construindo, do programa que a gente faz e desse caldeirão, desse mix que é sempre inesgotável, né? São combinações inesgotáveis que tornam o Fantástico um programa sempre fascinante. A gente sempre não perdeu a capacidade de se maravilhar, de se encantar e de se espantar com o novo. Esse é o Fantástico, né? Queria agradecer a presença de todos. O pessoal já fez assim para mim, agora já está aqui, sabe? Então, acho melhor a gente encerrar. Uma pena, porque a conversa podia durar muito, né? Tem muito assunto, mas agradecendo mais uma vez, uma honra para mim estar aqui com vocês. Prazer, e parabéns pelo trabalho. Eu estou aqui como fã. Como fã. Não percam hoje à noite Globo Repórter, o 3º programa especial dos 50 anos sobre saúde. É que, no fim, mais do que irmãos e vizinhos de redação, somos todos apaixonados pelo que a gente faz. Maravilhoso. E aí não tem jeito, obrigada, é muito bom falar. gente. 2 programas com 50, corpinho de 25. Maravilhoso, sou muito fã.